que se tenha, mas acho que quem ganha com isso é o futebol baiano, que eu concordo totalmente, viu? Sinceramente, eu concordo totalmente aqui com ele. Acho que teria um potencial de ganho para todo mundo, né? E ainda fala, se nós encontrarmos uma saída para o setor privado, quando nós conversamos, né, com a direção do Clube do Bahia, havia uma possibilidade, né? Eles querem comprar ou gerenciar por um período, né, nessa PPP, que seria por um período determinado. E a gente tentou ver como poderia, né, consegue botar outros estádios, ou seja, com uma possibilidade ampla ainda. Então, um estádio aí que poderia ser a segunda casa do Bahia, algo nesse sentido, vou comentar aqui com vocês. Bom, outro ponto a ser comentado aqui também é a questão da capacidade, né? Obviamente, de localização, Fonte Nova é muito melhor para a torcida, mas ainda assim, estando na região metropolitana de Salvador, o estádio poderia ser uma alternativa também com a capacidade menor, no máximo aí de 32 mil pessoas, tá? Sendo que a Fonte Nova pode chegar até 57. Vamos colocar um 60, outro 32, 35. É metade, basicamente. Então, para alguns jogos poderia ser uma alternativa, apesar de que eu acho que jogando em um estádio só, o clube tem uma força do Bahia muito mais do que jogando em dois, né? Mas enfim, teria essa capacidade. Eu vou deixar também essa outra matéria aqui, ó, lá do portal Bahia Notícias. Gerando Rodrigues estuda conceder estádio, né? Falando sobre essa possibilidade de privatização, como foi essa matéria que eu deixei aqui do portal BNews. E aí temos outra atualização também de como que está o estado do gramado. Com o gramado em reforma, o estádio ainda não possui calendário de jogos para 2025, lembrando, essa matéria foi lá no início do ano, tá? Então tá aqui, ó. A manutenção anual do gramado, né, do estádio metropolitano Roberto Santos, o estádio de Pituaçu, deve durar até o final de janeiro de 2025. E aí, antes, né, do início do ano, que já era ruim, já tinha começado estadual, Copa do Nordeste, ainda não tinha uma previsão de jogos e tudo mais, e um alinhamento junto a isso. E aí, informação, ó, que nenhum clube baiano procurou o governo para alinhar datas nesse ano. Ou seja, o decorrer da temporada, quem dirá quando estava tão em cima assim, ó. Então estava aqui, ó, a matéria na ocasião. Até a presente data não houve nenhuma solicitação de mando de campo por parte dos clubes de futebol, tá? Lembrando que o estádio recebeu ao longo do ano passado 241 jogos de futebol em diferentes categorias, né? Então essa que é a questão. Como por exemplo, base, futebol masculino, feminino, tanto do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Então é sim um estádio muito utilizado, o Bahia já usou bastante feminino e das suas categorias de base, mas para transferir completamente profissional, não sei se é o caso agora. Porém, sendo uma alternativa, né, para base, para o feminino, olha, e por que não, né, para alguns jogos de início de ano que não vai ter os gastos totais, né, para abrir todos os setores da Fonte Nova e com uma capacidade de 57 mil, pode acabar sendo uma alternativa também. E algumas reformas pontuais pode deixar ele um estádio ainda mais bonito, nessa foto que ficou sensacional, com o mar do fundo, que também com muitas árvores e tal, bem bonito. Eu quero ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Lembrando, né, aqui ó, essa parceria público-privada, tá aqui ó, a Arena Fonte Nova, o governo baiano não permite que as equipes profissionais, né, o Bahia e o Vitória, disputem partidas em Pituaçu, a menos que a Fonte Nova não possa ser utilizada. Apenas as divisões de base e equipes femininas da dupla Bavi podem atuar por lá, sem nenhuma amarra contratual, tá? Então, justamente para evitar, quando a Fonte Nova foi construída, para você não mandar todos os jogos lá, por conta de custo e tudo mais, e aí você tem uma Arena Fonte Nova virar um elefante ali, né, de você ter muitos gastos e pouco retorno. Então essa aí impede isso, mas eu não acho que seja um problema, até porque você tendo, né, uma estrutura melhor, podendo mandar principalmente os jogos da base do feminino, pode acabar sendo uma alternativa. Eu vou deixar aqui para vocês também, ó, o link da Fute Fanatic para você comprar sua camisa do Bahia, tá? Com desconto, vai estar aqui embaixo na descrição. E também para você começar a apostar aqui na Betfair nos próximos jogos do Bahia. Eu vou deixar aqui, ó, o próximo jogo já passou, né? No momento que estava gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo já passou. Bahia Internacional, tá? Aqui na estreia da Libertadores, estava aqui, ó, 2,20 a cotação. Tem também o próximo jogo contra o Nacional pelo campeonato na Libertadores, né? R$90 fora de casa, voltando 291. Para vencer o Santos também, ó, cotação de 3,75, se eu colocar aqui R$50, voltando 187. E no próximo jogo aqui também no Brasileirão, no duelo contra o Mirassol em casa, 1,40, R$90, voltando 129. Então o que eu gosto da Betfair é isso, você pode apostar com muita antecedência, basta você vir aqui em futebol, competições, vem aqui em Brasil, né, e vai ter as opções, a Série A, Série B, Série C, Série D. O link da Betfair então vai estar aqui embaixo na descrição. E aqui, ó, eu vou deixar sobre essa outra matéria. O governo reafirma a intenção do Grupo City em negociar
Fonte Nova, né? Então, por que não? O governo pode chegar a um acordo aí, tanto com o estádio de Pituaçu e da Fonte Nova, poderia acabar sendo uma alternativa, né? Focando aí, ó, então a Fonte Nova vai ter essa concessão e aí pro time profissional e tudo mais, tem um limite de um mínimo de jogos e tal, e Pituaçu ficando para a categoria de base. Lembrando, né, o próprio governador Jerônimo Rodrigues disse ainda que poderia sim ter essa possibilidade depois que encerra a concessão, que já está perto, é até março de 2028. Ó. Nós temos uma concessão até março de 2028, o que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do Grupo City. Ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirirem, né, o Bahia. Mas foi uma discussão inicial, são tratativas que, claro, que qualquer iniciativa dessa, como é um bem público em concessão, qualquer tipo dessa ação terá de ser exposição a uma concorrência pública, né? Então não vai ser apenas o Grupo City disputando essa concessão em 2028, não. Mas tendo, né, esse acordo com o governo, cara, não ficaria nada surpreso se isso aqui fosse bem tranquilo, né, de acabar acontecendo e indo para frente. É um vídeo que inclusive eu já trouxe aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês, sobre o estádio de Pituaçu. O que você tem a dizer? Muito legal. O link vai estar aqui embaixo então na descrição. Eu vou falar aqui, né, já para revelar esse segredo, do Grupo City construindo um estádio próprio. Muito obrigado aqui ao portal Central do Bahia. O Grupo City está pronto para despejar dinheiro e novo estádio será construído, né? Então, os times aí que eles são donos: Girona, Manchester City, Mumbai City lá da Índia, Yokohama Marinos do Japão, Montevideo City Torque, que é uma parceria lá no Uruguai, entre outros, né, inclusive um da MLS. E aqui, ó, de acordo com o portal, né, o estádio terá capacidade para 25 mil torcedores e vai ser construído aí na cidade de Nova York, que é um dos grupos da MLS. Então, 780 milhões de dólares, pouco mais de 4 bilhões. E aí dá para imaginar o que os caras querem, né? Uma estrutura surreal. Então, a notícia da construção de um estádio próprio para o time foi muito bem recebida, né, pela comunidade. E aí, né, vai ser um estádio muito cara, né, que vai ser muito bonito. Vou deixar aqui para vocês também algumas imagens desse projeto até o então, tá? Bom, onde está aqui, ó, alguns projetos das imagens, tá, desse novo estádio, absurdo, realmente. Tá aqui uma matéria recente lá do Globo Esporte, muito bonito, né, um estádio bem moderno e que tem o costume de contratar também alguns brasileiros do lado aqui do estádio, que é de futebol americano, né, ou de beisebol, melhor dizendo. Enfim, então vai ser bem próximo, muito bonito, a capacidade aí também para 25 mil pessoas, podendo ser ampliado. Então, deixando claro, né, que o Grupo City tem sim esse interesse em construção de estádio para todos os seus grupos importantes, né, ele tem. Certamente o Bahia é um deles, então não é uma possibilidade a se descartar. E aí, né, eu vou deixar aqui para vocês, ó. O governo reafirma a intenção do Grupo City em negociar Fonte Nova, né? Então, aqui, ó, pode ser uma alternativa, eu acho muito melhor. Fonte Nova já é a casa do Bahia, o torcedor já está identificado. Ao invés de construir um do zero, não vejo essa necessidade, você chegar em um acordo, né? Então a Arena faz parte sim do Grupo City para os próximos anos. Pela segunda vez, né? O governador tinha reunido então com representantes do Grupo City. E aí, ó, nós temos uma concessão até março de 2028. O que houve, né? Foi numa audiência com o governador e o CEO do Grupo City, ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o grupo aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, pois depois de adquirirem, né, o Bahia, mas foi uma discussão inicial. São tratativas